Oiê! Hoje eu vou contar a história que aconteceu no início da minha adolescência, quando eu estava numa fase rebelde e que eu não me orgulho em compartilhar, mas que eu tirei um aprendizado, uma reflexão, e eu vou compartilhar agora com vocês. Vocês já ouviram aquela história de que o que o outro faz ou fala com você tem muito mais a ver com ele do que sobre você? Às vezes a gente recebe uma ofensa, uma crítica que não é para ajudar, mas sim para te derrubar. E aquilo é muito mais do que a pessoa tem guardado dentro dela, de às vezes ressentimentos, mágoas, raiva, e ela não olha para aquilo, não sabe lidar e por motivos bobos acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver. Só que a gente também faz isso com as outras pessoas e muitas vezes sem perceber. Às vezes é de forma consciente, às vezes é de forma inconsciente. Bom, na minha adolescência eu devia ter uns 12, 13 anos e foi acho que a fase mais difícil da minha vida porque eu reclamava muito da vida, eu não sentia gratidão por nada, eu não sentia vontade de viver. Eu tinha muita mágoa, muito ressentimento, raiva dentro de mim, porque eu achava que a vida era injusta comigo. E eu ficava o dia inteiro sozinha. Na verdade, eu voltava do colégio e ficava a tarde toda em casa sozinha, porque a minha mãe trabalhava fora. E eu não tinha muitos amigos, então eu só tinha essa opção de ficar em casa assistindo TV, era noveleira nessa época, ou brincando de Barbie. As duas coisas que eu fazia, nada assim construtivo mesmo, sabe? E eu tinha um cachorro na época, o Snoopy. Ele era um cocker lindo, e ele era meu companheiro. Só que eu não tratava ele bem. E essa é a parte que eu me arrependo muito da minha vida. Se eu pudesse, eu voltava no tempo e não faria nada daquilo. Mas acho que faz parte do meu aprendizado, sabe? Como eu era muito rebelde, né, revoltada com a vida, eu acabava descontando nele. Então, vou citar alguns exemplos do que eu fazia. Ele não comia ração, ele não gostava, então a gente fazia polenta com carne moída para ele comer, porque era o que ele comia. Só que muitas vezes eu dava comida quente, eu não esperava esfriar para dar para ele. Eu não tinha essa paciência, sabe, de cuidar dele. Então eu fazia tudo de qualquer jeito. E aí eu lembro que ele não conseguia comer porque estava muito quente. E ele ficava jogando a vasilha de um lado pro outro pra esfriar, sabe, gente? Eu falo assim e tipo até me dói o coração porque é algo que eu vejo quanto que eu fiz ele sofrer, sabe? Mas e ele aprendeu, ele fazia desse jeito para ele conseguir comer, pra comida esfriar. Então, gente, imagina que dó, né? E às vezes a comida estragava também, porque eu fazia uma panela grande para não ter que fazer todos os dias. Só que às vezes acabava estragando antes dele comer tudo e eu acabava dando a comida daquele jeito para ele. E eu não sei como que ele comia, né? Mas ele fugia de casa muitas vezes. Ele ia parar num hotel da cidade que as pessoas alimentavam bem ele, então ele não gostava de ficar em casa. Mas mesmo assim, ele era meu companheiro, ele era a pessoa, ele era quem estava comigo ali, né, nos momentos difíceis e eu não reconhecia, infelizmente. Eu, em vez de tratar com amor, eu tratava com a raiva que estava dentro de mim, que não tinha nada a ver com ele, claro. Mas o que ficou de lição, né? E quando a gente não tá bem com a gente mesmo, quando a gente não tá bem por dentro, infelizmente a gente acaba descontando nos outros. E isso é horrível, porque a pessoa não tem nada a ver. A nossa ferida, as nossas, né, aquele sentimento que está dentro da gente que a gente não resolve, não pode
refletir, interferir na vida de outra pessoa. Isso é horrível. Então, será que hoje, né, a gente já é adulto, né? Eu acredito que eu esteja falando para adultos. A gente tem essa consciência de como tratar as pessoas. Só que às vezes a gente faz isso no automático, de forma inconsciente. Às vezes nem percebe, e se percebe é depois, né, e acaba se arrependendo. Então, para a gente evitar de ter esse tipo de atitude com os outros, esse tipo de comportamento, quanto que é importante a gente olhar para dentro e tratar a gente mesmo dos nossos sentimentos ruins, né? Para que isso não faça mal nem pra gente nem pro outro. Às vezes a gente pensa, né, que é melhor deixar quietinho lá, não é melhor não olhar, mas isso é egoísmo, porque a gente não tá fazendo mal só pra gente, a gente tá fazendo mal para as pessoas que a gente ama, que convivem com a gente. E isso tem tanto, né, na nossa sociedade, esse tipo de comportamento, que é só a gente olhar para a internet, né, só a gente ver os haters que surgiram, né, nessa nova era, que ficou muito mais explícito, porque é muito mais fácil você ir lá e deixar um comentário maldoso, que você nem convive com a pessoa, nem sabe quem ela é direito, e você está protegido por uma tela, então você se sente confortável para fazer isso de uma forma simples, de uma forma natural. E quanto que a gente vê, né, no dia a dia, é só a gente pegar um perfil de uma pessoa famosa e ver os comentários, com certeza a gente vai achar pelo menos um comentário maldoso. E isso afeta sim as pessoas, mas isso está dizendo mais sobre a pessoa que comentou do que a pessoa que recebeu a crítica. E essas pessoas provavelmente não enxergam, né, o que estão doentes por dentro, que precisam fazer essa autoanálise, fazer essa reparação, mas elas provavelmente não percebem, então vão continuar agindo dessa forma, porque ela não vê que é ela que tem os defeitos, ela sempre vê que é o outro que tem o defeito, que é imperfeito, que erra, enfim. Então que a gente possa deixar flores pelos caminhos que a gente passa e não espinhos. E quando a gente olha para dentro e cuida do que não está bem cuidado ainda dentro da gente, a gente já está contribuindo com a humanidade, com a sociedade. A gente vai ser uma pessoa a menos a ferir outras pessoas e uma pessoa a mais a espalhar felicidade, compartilhar felicidade. E o que o mundo precisa é de pessoas de bem consigo mesmas, pessoas felizes que vão curar em vez de ferir. Então vamos fazer uma análise para a gente perceber que tipo de marca que está deixando na vida das outras pessoas. Será que são boas ou não tão boas assim? Será que eu preciso mudar algo no meu comportamento, no tipo de palavras que eu falo para as pessoas? Será que eu estou falando palavras construtivas ou palavras destrutivas? Então, às vezes a gente pensa na importância, né, que é estar bem consigo mesmo de uma forma muito limitada, só que isso se expande de uma forma que a gente nem pode imaginar, interferindo sim na vida das outras pessoas. Então essa é a reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado e me contem nos comentários se vocês já passaram por esse tipo de situação, seja de receber o lixo emocional de alguém ou de jogar o seu em cima de outra pessoa. Eu acho que o arrependimento e a mudança é sempre o melhor caminho que a gente pode seguir. O passado, né, já se foi, não tem como mudar, só tem como a gente mudar a partir de agora, do hoje. Então, um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo.